Meu nome é Michele Cabral, eu tenho 45 anos, sou de São Luís, Maranhão, Nordeste do Brasil, e a minha palhaça se chama Palita Presepada. Tô me sentindo madame, dirigindo meu poçante, tirando onda de ricaça, uma lady ao volante. Por onde a gente passa, o povo fica olhando. Tô me sentindo importante, dirigindo meu poçante, 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 poçante. Tô me sentindo importante, poçante, 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 uma lady ao volante. Eu comecei a palhaça quando eu conheci o Irê Amaro, que é um artista circense do circo tradicional. Ele formou uma pequena trupe na cidade. Então eu entrei para esse grupo, era ele, o Palhaço Beleza, e eu trabalhava nas esquetes, fazia o dói-dói, beijinho, né? E ali sempre acompanhando, ajudava com tudo. E aí teve um dia que a gente estava fechado para uma apresentação e o Iron, que era que fazia o outro palhaço, teve um problema. Em cima da hora, a plateia lá, começa. E aí o Irê, apavorado, que ele não vinha, falou: Michele, tu vai ter que fazer o palhaço do Irê hoje, porque, enfim, tá tudo aí. Então, em cima da hora, vamos lá, vamos fazer. E aí ele me emprestou uma roupa dele, que ficou enorme, eu já era muito magrinha na época. E aí amarramos a calça com barbante, e eu muito nervosa, e na hora que a gente foi entrar, eu falei assim: Irê, qual é meu nome? Aí ele olhou pra mim assim, segurando as calças, ele falou: Palita. E eu amei esse nome, porque sempre me davam apelidos, né? Eu era muito magra, então, pau de vira-tripa, era galinha magricela. Na época tinha a música do Balão Mágico, era terrível. Ah, galinha magricela. Então, quando ele falou Palita, eu achei lindo, achei carinhoso. E assim eu comecei a descobrir a comicidade do palhaço, né? Fiquei muitos anos com o Irê. Depois que eu saí do grupo, formei outros grupos, que realmente eu fui começar, anos depois, a pensar quem era Palita. Tanto que o Presepada, que é o nome que completa o nome dela, eu me dei muito tempo depois, quando eu comecei a perceber que a minha brincadeira era muito corporal. Então, eu estava sempre fazendo uma cambalhota, eu estava sempre fazendo, né, umas atrapalhadas, e aí eu pensei assim: poxa, a Palita, ela é meio intrépida. Ela quer saltar, ela não sabe, não tem essas habilidades, eu não tive formação acrobática, mas a minha palhaça provoca essas situações, né? Então eu falei: Palita Presepada, porque ela se mete assim, umas presepadas, ela gosta de provocar umas presepadas. E aí, a partir disso, anos depois, eu comecei a trabalhar também o meu figurino, né? Comecei a usar a malha, porque eram aquelas roupas folgadas que eu via as meninas usarem. Então aí eu falei: mas isso não sou eu. Então, como eu sempre tive aquela coisa de querer ser a bailarina, querer ser a perfeita, né? Então eu fui para a malha. Então a Palita usa muita malha no corpo, coladinha. O short, que eu já tentei usar saia, mas parece que eu não me sinto. Quando eu boto saia, parece que não é a minha palhaça. Aí eu, com muito tempo depois, com o passar dos anos, eu fui percebendo que a Palita foi surgindo, né? Ela foi aparecendo, ela foi se desenhando. O corpo, o jeito de andar, o jeito de ser. Na minha cidade, nós tínhamos uma mulher palhaça, que é uma referência pra gente, que é a Sandra Cordeiro, que faz a palhaça Fulustreca. E eu percebia na Sandra também uma trajetória parecida com a minha, no sentido que a palhaça dela tinha umas brincadeiras bem do circo tradicional e tudo mais. Então, nesse processo, eu não via muita
como é que eu vou dizer, muita diferença, né, do que a gente fazia para o que os meninos faziam, a não ser a coisa de sermos mulheres, né, palhaças. E aí eu acho que eu comecei a pensar, despertar para isso, quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, na Unirio. Lá eu conheci muitas meninas fazendo palhaço. A gente tinha dentro da universidade um laboratório com a professora Ana Ascar. E aí eu via palhaça de todos os jeitos, né? E maquiagens. E aí eu comecei a admirar o jeito daquelas meninas fazerem palhaço, que era um pouco diferente. Já não tinha a ver com o circo tradicional, era uma coisa mais teatral. Já tinha texto. Então, aí que eu fui saber essa coisa do clown, que não fala, a coisa do físico, do corporal. Dentro da universidade, eu fui ter contato com essas influências europeias dentro do circo, porque até então a minha palhaça, aquilo que a gente chama de palhaço brasileiro. Eu terminei a minha faculdade. Quando eu voltei para São Luís, eu voltei num movimento de construção da paleta muito intenso, e comecei a fazer rua, e comecei a experimentar roupas, porque ela é meio criança. Se ela tivesse uma idade, seria 14 anos. Mas ela tem uma certa malícia, mas aquela malícia da adolescência. E foi um processo assim longo. Eu digo que até hoje eu estou descobrindo essa palhaça. Estava ela passando e o Cupido espreitando. Cupido pensou, vou apaixonar e tchau! Tchau! Eu quero te... E eu sinto que daqui para frente eu vou entrar num outro momento da paleta, que é um momento meu, da Michele, que já não tem o mesmo vigor físico de antes. Então eu tenho que redescobrir essa palhaça e redescobrir a sua comicidade em outros, né, em outros lugares, em outros espaços. A gente de palhaça, a gente está sempre começando do zero, né? A gente está sempre nesse movimento de fazer, se ver, se encontrar e recomeçar. E eu acho que é por isso que o palhaço é tão fantástico, porque a gente pode recomeçar. Na mala da paleta presepada tem muitas histórias. Na mala da paleta tem a palitinha. A palitinha é uma réplica da paleta, pequenininha, que às vezes eu jogo muito com ela quando eu já não consigo fazer o trapézio, a palitinha consegue. Então ela é uma bonequinha que ela é igual, mesmo figurino, e ela tem uns imãs na mão, no pé, e ela prende no trapézio e ela faz as posições. E a palitinha está cada vez mais comigo, porque por meio dela eu projeto, né, eu represento o sonho, né? Que mesmo quando você não chega, o sonho chega. Então ele ultrapassa, né, os limites. Eu acho que dentro da mala da paleta também tem as minhas angústias, as minhas questões, as minhas perguntas, muitos selos, muitos carimbos, não sei, muitas alegrias também, surpresas. A mala da paleta já me levou para o Brasil quase todo, norte inteiro, nordeste, todas as capitais, já fui com essa mala da paleta. Há muitas possibilidades ainda para essa mala me levar. Então acho que a minha mala vai me levar, vai me conduzir aí, os jogos que vão surgindo ali vão me levar para esse novo momento da paleta, para o que a paleta ainda vai ser, ainda vai fazer, e para as fronteiras que ela ainda vai cruzar aí nessa jornada. Diferença entre ser palhaço e ser palhaça. Será que tem alguma diferença? Comigo, quando eu comecei, eu não via diferença. Hoje eu tento, no meu jogo, trazer umas questões da mulher, né? Brincar com isso, com ser mulher, ser palhaça. Se você quiser, como artista, evidenciar esses aspectos,
Você pode evidenciar e você pode construir um jogo super feminino ou feminista. Então, acho que algumas diferenças dentro do jogo, ela se dá por a nossa vida ser diferente do homem. Como a gente é tratado em sociedade, no trabalho, é diferente, a gente pode transformar isso em humor e, ao mesmo tempo, em reflexão. Atualmente, eu estou com uma intervenção de rua, que é a palhaça vestida da supermulher. E aí, através da supermulher, eu comecei a pensar essas questões, né? De uma comicidade que coloque a questão da mulher. É um diabo? É um vilão? Não. É a supermulher. Sou eu! Ela é inteligente. Sou inteligente. Sabe tudo, sabe? Bonita! Corajosa. Corajosa! Ajuda os fracos e protege os pequeninos. É verdade. Faço mesmo, ajudo. Por quê? Porque ela é a forte. Porque eu sou forte! Muito bem! Mas eu penso que a diferença está na história. Historicamente, essa separação foi dada, ela é um fato. Esse lugar nos foi retirado, isso é histórico, sim, nos foi. Eu acho que a diferença está também numa moral construída sobre o comportamento feminino. Isso é muito presente na Palita, porque como ela é muito intrépida, ela está sempre com as pernas abertas. Aí eu acho que indiretamente essas questões sempre estiveram presentes no meu jogo, ainda que eu não tivesse muita consciência. Tu vai falar que eu sou uma moça séria. Moça séria. De família. Que eu sou assim uma moça que eu sou pronta para o casamento. Sou uma moça séria, comportada. Nunca namorei, vai ser meu primeiro namorado. Vai lá, essa nunca falha. Eu vou ficar fazendo aqui pose de mulher assim, ó. Como é que é? Recatada do lar. Recatada do lar, ó. O que tem atrás do meu nariz vermelho? Eu acho que atrás do meu nariz tem um sonho muito grande de poder me comunicar com muitas pessoas. Quando eu faço a minha palhaça, eu me sinto uma pessoa melhor. É como se fosse uma cura. Eu tive uma infância muito difícil e eu construí um ódio dentro de mim. E é como se a palhaça tirasse aquela raiva que eu tenho, sabe? De tanta coisa que eu vi, que eu vejo. Quando eu descobri a palhaça e quando eu botei o nariz e o outro, do outro lado, olhou para mim e já riu sem eu fazer nada. Só por eu estar com aquele nariz, eu me senti bem. Eu me senti querida. A Palita, ela me faz sentir amada. E se você sente o amor do outro, você dá amor. E no final a pessoa vem, Palita, eu te amo, e te abraça. Às vezes é uma criança, às vezes é um adulto. Eu falo, caramba, eu acredito quando aquela pessoa diz que me ama. No momento que eu estou de palhaça, eu acredito profundamente. E eu abraço aquela pessoa e é tão verdadeiro o meu amor por ela naquele momento. E é por isso que eu acho que a Palita eu vou fazer sempre, até quando eu ficar bem velhinha, porque ela me transforma numa pessoa melhor. E é por trás do meu nariz, só tem amor. O que falta é amor. O que falta é amor. Porque ninguém é perfeito. Mas se não tiver amor, que tenha ao menos